Amigas e amigos, estamos de volta com o nosso Pod Costa. Hoje nós convidamos um político militante de Timon, aqui a nossa cidade vizinha, há muito tempo, desde criança envolvido naqueles movimentos sociais, principalmente a um partido chamado PDT, e que foi crescendo e se tornou presidente da Câmara Municipal. Além disso, o nosso convidado de hoje, ele conhece toda a história política de Timon. Participou dos grupos, desde a sua formação, participou da tomada de poder pela oposição em Timon, no momento em que não havia possibilidades, em que era muito difícil a oposição chegar ao poder. Participou de um grupo que, indiscutivelmente, vai marcar na história, mas que hoje, para a felicidade ou não do povo de Timon, está dividido. Eu estou falando do vereador Wilmer Rezende, que, repito, hoje é o presidente da Câmara Municipal de Timon. Como é que está o senhor? Bom, tudo bem, Feitosa? Obrigado pelo convite. Estou bem, graças a Deus. Vivemos um momento bom politicamente em Timon, tudo encaminhando como a gente planejou. Daqui para frente prevejo muitas melhoras. Dizem que o senhor, tem a história de que o senhor cresceu junto com Luciano Leitor, Rafael, que era leitor na época, e o senhor batendo bola, jogando futebol. Como é que foi isso? Sim, nós somos vizinhos, né? Nascemos e fomos criados todos ali no Parque Piauí. Eu acredito que da distância da casa da minha mãe para a casa do pai do Luciano, né, do Chico Leitor, deve dar uns 250 metros. E da casa da minha mãe para a casa do pai do Rafael, que é onde ele foi criado, ali na beira da linha, deve dar uns 350, 300 metros. Então, ali fomos criados juntos, ali nos conhecemos desde criança, praticando esporte, futebol. O Rafael Mendes, ele não gostava muito de futebol. Ele é atleta de corrida, né, o Rafael, de natação, de bike, ele gosta, mas de futebol ele nunca gostou. Então, a gente se conhece desde criança, passamos a infância, a adolescência ali, sempre tendo contato, até ingressarmos nessa fase política, todos nós fazendo movimento estudantil. Eu e o Rafael, o Luciano já ingressou mais tarde fazendo o movimento, já praticamente sendo candidato a federal. Eu mais o Rafael tivemos uma vivência maior de militância dentro do movimento estudantil e movimento partidário de juventude. Qual era o colégio? Eu estudei em Timon, no Colégio Jacira, que é ensino médio hoje é uma escola de tempo integral. Estudei em outros colégios em Timon, mas o Luciano e o Rafael estudou em Timon, já nas séries iniciais, e depois ele e o Luciano foram para Teresina e já estudaram ensino fundamental e médio em Teresina. O Rafael na Universidade Federal, Centro Acadêmico. Ele foi dirigente do Centro Acadêmico quando cursou o curso de engenharia na Universidade Federal do Piauí. Chegou também a fazer política estudantil lá, né? Sim, sim. No movimento. E o ingresso, como é que foi o ingresso na política partidária? Em 1999, a gente tinha um time de futebol lá em Timon, vários amigos. Esse time a gente era muito unido e eu ouvi um convite de um amigo, a gente já participava ali meio que timidamente do movimento estudantil, votávamos no grupo, né, que era do pai do Luciano, do Chico, e aí um amigo pegou e encostou na gente e disse, vamos todo mundo filiar no partido, no PDT, em março de 1999, porque aí a gente vai ter a condição de colocar mais em prática aqui o que a gente acha sobre o esporte, sobre a educação, sobre a juventude, e dali ingressamos de vez. Todo mundo? Todo mundo. Aí já veio mais amigos, já veio o Lucélio Mendes, que foi candidato a vereador e secretário de esportes. Aí já veio o Nelson Chaves um pouquinho mais tarde, que também foi candidato a vereador. O Vavá, que foi candidato a vereador, ficou 3 vezes na primeira suplência, mas chegou a assumir 3 vezes pelo mandato. Todo mundo ali em 1999, o Rafael já era filiado, por ser familiar já era filiado, mas nós já chegamos um pouquinho mais tarde, 2 anos depois. Existe uma história de que o ex-prefeito Chico Leitor, ele esteve aqui comigo, e ele me contou, com muita mágoa, né? Muito magoado ainda, que ele pegou o Rafael na maternidade, né? Levou para casa, criou o Rafael, botou na universidade,
formou o Rafael, colocou ele na política e depois foi traído pelo Rafael, hoje Brito. Eu O costumo senhor é dizer... testemunha, o senhor estava acompanhando esses passos. Isso é verdade? O Chico, alguma parte aí é verdade, outras não. O Chico, ele usa a estratégia, um nome alemão, né, do Joseph Goebbels, né, esse é o nome do Goebbels, que foi o ministro da propaganda ministro do Hitler. da propaganda do Hitler, que uma mentira 1000 vezes repetida, ela se torna verdade. Isso. A parte que ele, claro, ele era o irmão que tinha carro, o sobrinho dele nasce, ele não ia buscar na maternidade, acho que seria um gesto comum, eu faria isso se fosse os meus irmãos, você faria se fosse o seu, qualquer um faria. Sobre a escola, ele realmente, um tempo ele matriculou o Rafael na escola, mas segundo a própria mãe do Rafael, ele não pagou, ela teve que fazer um empréstimo, ela é professora. Era escola particular, então. Isso. Aqui em Teresina? Aqui em Teresina, porque o Rafael sempre foi muito bom nas matérias de cálculo, matemática, então era uma forma de incentivar os 2 filhos dele a estudar, ensiná-los a estudar. Então o pagamento do Rafael era dar aula para os outros 2. E aí ele não pagou o do Rafael, a mãe dele teve que fazer um empréstimo para tirar o Rafael dessa escola que era cara e depois botar numa mais barata, onde ela pudesse pagar. Quer dizer que o Rafael é que era, vamos dizer assim, é que dava aula de reforço. Isso. Para os filhos do Chico Leitor. Isso, o Luciano e tem outro, né? O Davi. O Davi, né? Isso. Aí, sobre o Rafael, quando ele tem uma visão política, o Rafael é um cara muito inteligente, pedagogicamente, você já viu isso, se formou pela Universidade Federal do Piauí, fez vestibular aos 17 anos de idade, passou nos 3 vestibulares em universidade pública e concluiu o curso de engenharia. Rafael foi dirigente nacional da juventude do PDT, não porque o Chico colocou, mas ele realmente é articulado. O Rafael, se eu disser aqui que não foi o grande incentivador da sua primeira candidatura, que foi o Chico Leitor, nós estaríamos mentindo, por isso que eu digo, metade verdade, metade não é. Ele incentivou e o crescimento do Rafael, porque quando o Rafael assume o mandato de deputado, lá em São Luís, no Maranhão, você falava assim, família Leitor e Timon, automaticamente vinha o nome do Chico. Depois vinha do Luciano. Quando o Rafael tornou-se deputado, quando se falava família Leitor, já vinha a liderança de Rafael. O Rafael tomou esse espaço. O Rafael, como suplente de deputado, ele já foi convidado pelo governador para ser líder do governo. E aí, então era vivo ainda, Humberto Coutinho disse assim, governador não fica bem, ele é suplente, vamos esperar esse garoto, na outra ele se elege, a gente coloca, porque tirar um deputado titular para colocar um suplente, e ali foi barrado a primeira vez o nome do Rafael, mas logo depois ele assumiu a titularidade, e aí foi líder do governo Flávio Dino, continuando com o governo Brandão por 6 anos. E aí começa uma certa inveja do ex-prefeito Luciano com o Rafael, porque ele começou a ocupar espaço que até então o Luciano já tinha sido deputado estadual, o Chico também, mas não tinham tido a visibilidade política perante o Maranhão que o Rafael passou a ter. E aí já começa a criar ranhuras dentro do grupo. O senhor é testemunha desses episódios, mas o grupo não foi o grupo que colocou o Rafael na política para disputar a eleição de deputado? Então, esse grupo não tinha interesse, no caso aí, o primo Luciano, não tinha interesse que o Rafael se projetasse? Eu disse agora para um amigo que está insatisfeito lá, não veio ainda para o nosso grupo, mas também disse que lá não vota mais, que o grupo, a partir do momento que o Luciano toma o comando do grupo, ele se preocupou muito mais em não deixar ninguém crescer do que fazer o grupo crescer. Ele perdia mais tempo podando as lideranças do que ele mesmo crescendo, porque ele teve uma oportunidade, Feitosa, que ninguém teve. Aos 21 anos de idade ele era deputado federal, presidente de um partido como o PSB, que naquele tempo, se eu não estou enganado, era o 5º partido maior do Brasil. E aí, deputado federal, deputado estadual, 2 vezes prefeito, presidente estadual do partido, ele pegou o PSB com 29 prefeituras, devolveu com 5. Então, assim, ele perdeu muito tempo, ele não queria fazer política partidária, não tratava, não atendia as lideranças, não conversava com ninguém, ele se enclausurou. Não sei se o medo de dividir o poder, não sei se o peso do poder ele não conseguiu dividir, e aí foi causando um declínio muito grande no grupo.
e a insatisfação da grande maioria dos aliados porque não tinham oportunidade nenhuma. Todas as ideias que dávamos eram barradas e que lá aceitava toda e qualquer opinião, desde que fosse dele ou do pai. E o senhor, repito, o senhor é testemunha do nascimento desse grupo, do crescimento desse grupo e da divisão desse grupo, né? Sim. O senhor atribui a quem mesmo essa divisão? Quem é o responsável mesmo? Luciano. Ele se incomodou mais com o crescimento do Rafael, isso, com o meu. Em 2020, o Luciano manda, às vésperas de 2020, ele manda fazer várias pesquisas, várias. Eu estou falando porque eu vi. E na última pesquisa ele faz assim: se os candidatos da família Leitor fosse esse, e o que você votava? O Rafael tem 42% de intenção de voto, eu 2%, a atual prefeita 0,85% e o secretário Márcio Sá 0,58%. Os outros dois nomes que ele colocou, que eram 2 secretários dele, nem pontuaram. Ninguém nem lembrou. Então a população de Timon, o grupo, todo mundo esperava que o candidato fosse o Rafael. Mas ele, para mostrar que era ele que mandava e tal, ele optou por barrar a candidatura do Rafael numa decisão única e pessoal dele, que eu até me admirei depois. Em 2020 ele faz isso, ele disse: eu estou no comando e quem escolhe o candidato a prefeito sou eu, e escolheu ela. Em 2022 ele rompeu com o Flávio Dino porque ele disse que o Flávio Dino não tinha que ouvir todo mundo para escolher o seu sucessor. E no caso, o prefeito Luciano torcia que o sucessor dele fosse o senador Everton, né? E aí ele rompe com o governador, disse: mas em Timon ele pode, no governo do estado o Flávio Dino pode. E o Flávio Dino fez várias rodas de conversa com o Everton, com o Brandão, com os partidos, atendeu no palácio, e ele não. Ele chegou e disse: minha candidata é essa e acabou. Quem estiver achando ruim, a porta da casa, aquela ali, pode sair. Pronto. O que ele temia? Ele temia alguma coisa quando ele escolheu Dinaí e não Rafael? Ele temia perder o controle. Ele temia que o Rafael aparecesse para o Maranhão igual apareceu agora. Ele temia isso. Ele sabia que a Dinaí era uma pessoa que ele controlava, e não sou eu que estou dizendo, não. Ele mesmo disse e a população confirmou. Ao tempo desse rompimento, um período atrás, eles tinham um grupo lá, amigos do Chico Leitor, e ele escreveu um texto. A folha de pagamento vai ficar comigo e com o Sanei, eu vou mandar nisso, eu vou mandar naquilo, a Dinaí está pressionada, então nós vamos poupá-la. Ela e a irmã dela, quem vai mandar sou eu. Ele escreveu isso. Está lá, todo mundo de Timon sabe, saiu em blogs e tudo, um texto escrito por ele no grupo do pai dele. Então assim, o Rafael não romperia com ele, claro, se ele tivesse colocado ele para prefeito. Tanto é que depois eu vou aprofundar o porquê do rompimento do Rafael, mas ele temia perder o controle, ele queria ficar na mídia. A última eleição agora, as pesquisas e toda a população viu que a imagem dele colada à prefeita Dinaí atrapalhava. E mesmo assim ele não se recusou, ele não se afastou, ele se recusou a afastar, mesmo correndo o risco de perder a eleição, para manter o controle e para se manter no poder. Então assim, era uma questão dele. E eu, a partir de um certo tempo atrás, já vinha desconfiando disso, já vinha vendo acontecer claramente que o projeto não era mais um projeto de grupo. Na verdade, nunca foi. O discurso era de grupo, o projeto era familiar, de poder familiar. Então, fui me afastando, fui pegando minhas porradas, fui atrapalhado nas eleições. Eu fico vendo, Chico Leitor, ele diz em várias entrevistas, vários lugares, que me ajudou 4 vezes, que eu devo 4 mandatos a ele. A última reunião que ele fez comigo em 2020, ele me chamou para tirar o diretor do Colégio Jacira, que era até então a maior escola de ensino médio de Timon, que era o professor Gideão, votava em mim, ele tirou e deu para o vereador Vavá. Meu pai mora na zona rural de Timon, na região de Ribeirinha Norte. Eu tirava 70, 100 votos nessa região toda vez. Ele disse: tu não pode andar mais lá, porque tem o vereador Coca lá, e ele pode perder a reeleição, é aliado nosso, tu te afasta lá. E pegaram 2 cabos eleitorais meus, que era o secretário Lucélio e a subsecretária de Cultura, Leiliane, botaram para ser candidato. Foi a ajuda que ele me deu. Aí ele disse que me deu uma eleição. Eu não entendo isso. Quer dizer, essas pessoas foram indicadas pelo senhor, essa secretária de Cultura, e eram ligadas ao senhor. Aí eram ligadas a mim, não indicadas, mas eram ligadas. Eram amigos de infância, de ensino médio, estudamos juntos, e eles votavam em mim. Aí foram obrigados a ser candidato.
Os dois me escreveram mensagem, textos, me mostraram e eu apaguei, porque senão corria o risco de eu ficar zangado e mostrar para alguém. Eu digo, eu vou apagar antes que eu mostre, para preservar o respeito e a amizade que eu tenho com eles dois. Mas foram pressionados a ser candidatos. Eu sei. O senhor disse agora há pouco aí que depois ia se aprofundar no motivo do rompimento do Rafael, né? Certo. Vamos entrar nesse, vamos nos aprofundar. Em 2020, eu peguei esse monte de pancada que eu estou lhe falando. Período eleitoral, mesmo assim seguramos a peteca, ganhamos a eleição, 375 votos de diferença do Coronel Schneider, né? Aí eu disse assim, pronto, isso aqui serviu de aprendizado. O grupo vai mudar a estratégia, nós vamos crescer, vai ser tudo diferente agora com a prefeita Dinaí. Começa-se um processo para a eleição da presidência da Câmara Municipal. E nós tínhamos 13 vereadores eleitos pela base, 8 pela oposição. E aí fizemos uma reunião entre os vereadores, 9 vereadores declararam voto a mim, 2 saíram candidato e 2 não estavam decididos. Então, na eleição, nós fizemos uma eleição prévia e saiu esse o resultado. E então fui conversar com a prefeita Dinaí, dia 12 de dezembro de 2020. Prefeita Dinaí, tivemos umas reuniões com os vereadores, tá? O resultado é esse. Há, da sua parte, algum problema para mim ser o candidato a presidente e provavelmente presidente da Câmara? 12 de dezembro, lá dentro da casa dela. Presente eu e ela e o esposo dela. Ela disse, não, quero que seja você, torço que seja você, você é experiente, vai me ajudar muito, realmente eu entendo muito pouco disso aí, mas vá conversar com o prefeito Luciano, que é ele quem manda. Desse jeito. Ela disse desse jeito. Desse jeito, 12 de dezembro de 2020. No dia 15 eu fui conversar com o prefeito Luciano. E lá eu senti... Ele era prefeito, né? Ele era prefeito. E lá eu senti que realmente ele não queria que eu fosse o candidato, ficou usando subterfúgio, perguntou, e se o Márcio for candidato? Eu disse, ó, o Márcio é gente boa, foi um bom secretário, mas ele não tem voto. Quem tem os votos lá sou eu. Já está acertado com os vereadores, ele sabe disso. Mas se eu quiser, eu elejo ele. Digo, se você quiser, você elege ele. Mas para quê? Nós estamos vindo de uma eleição, ganhamos por 375 votos, é um novo momento. Eu achando que estava falando para um amigo que eu queria ajudar. Vai fazer uma briga... Não tem necessidade, é um novo momento, nós temos que botar a Dinaí para andar, para mostrar que é independente, para as pessoas conhecerem ela, para ela ter uma visão diferente da tua, que não andava, mas até então achando que estava falando com o amigo e ele com um plano já na cabeça dele de não me querer. Ele disse, e o Celso? Eu digo, melhor do que dinheiro achado, mas também não tem os votos, a eleição está comigo e tal. E essa história se estendeu-se por quase 2 horas, e eu conversando abertamente com ele, percebi que ele não me queria. Só falava em alternativa. Aí eu peguei e disse assim, chefe, eu tenho um hábito de chamar as pessoas de chefe. Eu digo, chefe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho 40 anos, tu também. Seja direto comigo, meu irmão. Pode dizer, não vai ter problema não, mas seja direto. Ele disse assim, eu gostaria que você retirasse sua candidatura. Eu disse, Luciano, a gente retira a candidatura perdida. A minha tá ganha. Eu não tenho por que eu retirar. E outra, na última vez que eu fiz isso, eu me arrebentei. A oposição ganhou a eleição, você sabe o que fizeram comigo. Me botaram, não foi num gabinete não, lá parecia uma casa de um cachorro, lá na Câmara. O gabinete que me deram, Feitosa, eu não estou brincando. Para descontar, por eu ser aliado dele, quem pagou o pato foi eu. Cabia a minha cadeira, uma mesa de plástico, dessas de bar, e outra mesa de plástico. Eu e minha secretária. Se você entrasse para falar comigo, ela tinha que sair. Não cabia 3 pessoas na minha sala. Eles colocaram para mim as cadeiras e a mesa que foram usadas na reforma da Câmara. Elas estavam sujas de cimento, de tinta. Só passaram uma água e me deram. Para me humilhar mesmo, porque eu era aliado dele. Eu aguentei. Eu digo, da última vez, fiz isso e tal, eu não vou fazer não. Ele disse assim, eu vou lá fora fumar um cigarro e volto. Eu, tá bom, fiquei lá conversando com a chefe de gabinete, irmã da prefeita. Ele volta. E aí? Eu digo, não, mantenho. Disse, rapaz, pois eu vou ser mais claro contigo. Você já foi presidente da Câmara 2 vezes e eu acho bom a gente alternar o poder. Eu disse, não, tudo bem. Eu concordo contigo. Ele disse que não era bom repetir o voto. Eu digo, tudo bem, eu concordo contigo, mas por que eu votei em ti em 2012, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2016, tu vem me dizer isso hoje, senhor? Que resposta. Aí ele disse que
eu votei no grupo, não foi nele. Eu digo, não, eu clicava lá, aparecia sua foto, seu rosto. Nunca apareceu o grupo leitor. E tu quer que eu te diga outra? Meu primeiro voto foi em 98, foi em teu pai. 2000 teu pai, 2002 tu, 2004 teu pai, 2006 tu e teu pai, 2008 tu, 2010 tu, 2012 tu, 2014 teu primo, 2016 tu, 2018 teu primo, 2020 tua tia. Se é para alternar o poder e não é bom repetir, o senhor não deu exemplo, disse não. Aí ele se chateou mais ainda e disse assim, pô, vou ser mais direto contigo, nem eu e nem meu pai lhe queremos. Entenda como quiser. Apertei na mão dele e disse, pô, a partir de hoje não conte mais comigo, eu estou fora do seu grupo, estou na oposição. Aí ele disse, não, rapaz, eu não te quero fora do grupo, não. Eu te quero, eu só não te quero presidente. Eu digo, eu não sirvo para ser presidente, mas sirvo para ser aliado. Luciano, eu sou casado, se eu chegar lá em casa e minha mulher disser que não me quer mais, que quer outra pessoa, eu vou embora, senhor. Imagino contigo, você já me disse, quem manda no grupo é você e seu pai, tô fora. Aí passou 2 dias, ele me ligou, mandou eu voltar lá e perguntou minha opinião. Eu digo a mesma. Ele disse, rapaz, não faz isso não, nós somos amigos, ó, quem vai mandar é Dinaí. Eu digo, como é que ela vai mandar, senhor, se a reunião lá, eu conversando com ela, ela disse que era tu que ia mandar, e hoje tu define a eleição, tu disse que não quer, como é que ela vai mandar? Ela não vai mandar não, pô, minha opinião é a mesma, eu já tomei uma decisão, estou fora do teu grupo. E aí saí do grupo. Anunciei para ele de novo que estava fora e ele, assim, numa jogada, eu digo às vezes, não é falando, as pessoas acham que eu falo assim que eu tenho ódio, que eu tenho rancor, não tenho, eu só mostrei para eles que eles não são donos da razão. A habilidade política do Luciano é a mesma de um macaco numa loja de louça. Quebra tudo. Quebra tudo. Ele, em vez de me deixar, o que eu poderia fazer? Poderia ser candidato a deputado federal, trazer um candidato de fora, enfim, tentar sobreviver politicamente. Eles atribuíram a minha atitude como se eu tivesse sido estimulado pelo Rafael. E aí, bota o Rafael para fora. Aí não tinha nada, a sua posição não tinha nada a ver com até então o Rafael nem sabia. Nem sabia. Nem sabia. Nem sabia. Quando o Rafael soube, ele foi lá em casa. Rapaz, o que é isso, cara? Tu tá ficando doido, ninguém rompe com o prefeito que acabou de ganhar, não sei o que, não sei o que. De Rafael, não tem como conviver com ele, não. Ele já disse que não me quer. Nem ele, nem teu tio. E eles são o dono do grupo. Antes disso, a gente tinha tido uma conversa com o Chico. Eu falei, Chico, ó, o Luciano tá agindo errado. Ele tá se metendo nesse negócio, não é pra ele se meter. Tem 13 vereadores, deixa os vereadores decidir. O Chico disse assim, tu quer que eu rompa com meu filho pra ficar do teu lado? É, rapaz. Meu filho não queria fazer política, não. Quem botou ele na política foi eu. Então, se eu tenho que ficar do lado de alguém, é do dele, não é do teu, não. Eu não estou pedindo para o senhor vir pro meu lado, não. Estou pedindo para o senhor dizer para ele que ele está errado. Mas, eu entendi seu recado. Quer dizer, a sua intenção foi, inclusive, vamos dizer assim, prevenir-o de que aquela poderia ser o início de uma atitude que levaria ao final do grupo. Isso. Mas, assim, eu entendo ele. O Chico, cara, ele fez política aí, a vida toda. Depois daí, aí o Rafael abraçou sua candidatura? Não, na verdade, o Rafael veio saber que eu estava com ele. Aí a partir daí eu articulei minha eleição. Saí do grupo, procurei os vereadores de oposição, o vereador Juarez e o vereador Anderson, tempo. E eles tinham 8 vereadores eleitos. Se eu juntasse com eles 9, então eu tinha que tirar 2 de lá para ganharmos a eleição. Aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar a eleição e fizemos um acordo. Já essa conversa com o Luciano foi dia 15 e a outra no dia 17. Lá para o dia 20, 21, 22, eu já tinha os 11 vereadores. Quer dizer, os vereadores que o senhor já tinha... O senhor entrou na conversa com o Luciano com 9 vereadores. Eu entrei com 9. Com 9. Mas o acordo de quem tivesse os votos dos 9 da base, da maioria teria os 13. Então lá a eleição estava garantida. Não, o que eu quero saber é o seguinte, depois que o senhor saiu de lá rompido, não houve nenhum abalo na sua base de vereadores. Ficou aí já peguei os 8 da oposição, eles ficaram lá. Ficaram tranquilos. Aí eles ficaram com 12, eu sozinho e 8. E aí conversei com os vereadores da oposição, com os 8, falei para eles que estavam rompidos, eles nem acreditavam. Devido ao meu grau... de aproximação. De aproximação, na verdade, não. Eu fui subserviente a eles muito tempo. Por quê? Porque eu acreditava uma palavra forte, o senhor admitir isso aí. Admito. Porque era muito maltrato. Feitosa, eu tinha 25 pessoas indicadas na prefeitura do tamanho de Timon.
Eu não tinha um secretário indicado, eu não tinha nada. Essas ajudas que dão para vereador, tipo, todo mundo sabe. Construir alguma coisa, fazer isso, nada, nunca me deram nada. E ele sabe disso, Chico sabe que é verdade. Senão ele já tinha dito, Luciano sabe que é verdade, nada. E eu todo tempo ajudando, imaginando, para esse grupo estar fazendo as coisas certas, esse grupo aqui. Eu também imaginei que eu poderia ser o sucessor dele, por que não? Se fosse por uma pesquisa na cidade, eu ganhei. Pesquisa dentro do grupo, eu ganharia. Então eu imaginei tudo isso, mas o projeto não era de grupo. Como eu te disse, o projeto é familiar. É eles e acabou. É eles, depois eles, aí se sobrar uma vaga, eles pensam neles. Mas o que havia que o senhor, por exemplo, o senhor conhecia desde menino, brincando, vamos dizer, bem dizer, de infância. Eu me lembro que numa posse do Luciano Leitor, o senhor fez um pronunciamento, eu estava lá na Câmara, ou foi na Câmara, em algum canto, e que o senhor relembrava essas passagens de juventude, de tudo. E aí, era tão próximo, e por que esse povo não queria o senhor? 2010. Na verdade, porque eu não tinha o sobrenome. 2010, eu fui o único vereador de mandato do Maranhão que apoiou ele para deputado estadual. Foi Timon, não. Foi do Maranhão. Eles passavam dificuldades financeiras, estavam fora do mandato. E ele sabe disso. Que eu ajudei. Do meu salário de vereador, que eu gastei. Que eu me afastei, pedi licença durante 4 meses para assumir o meu suplente e eu ajudar na campanha. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu estava andando. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu estava com o Luciano. As viagens, ele só levava eu, porque eu era o único que ele tinha para apresentar. Não tinha ninguém. Aí passa o resultado da eleição, sai o resultado, eu mando, naquele tempo não tinha um WhatsApp. Eu mando uma mensagem de texto para ele, desse tamanhozinho, dizendo, ó, te prepara que tu vai ser o prefeito, tal, tal, tal. Só se ele responder amanhã. Ele deixou de falar comigo, ele veio falar comigo em abril. Já depois de assumir o mandato, tudo, tá até para pagar um débito que ele tinha comigo. Porque eu me afastei e fiquei sem receber. Ele disse, não, isso aqui eu te ajudo. E não recebi. Vim receber já em abril ele no mandato. Até isso, meu salário eu abri mão para ajudá-lo. Então, depois que o senhor rompeu com ele, o que aconteceu? O senhor passou a ter o apoio do Rafael? Na verdade, eles colocaram o Rafael para fora, né? Eles atribuíram ao Rafael a minha vitória e colocaram o Rafael para fora do grupo. E aí, pô, tô fora. O Rafael veio, Edgar. Agora eles entregaram. E aí a gente assume o grupo. O Rafael ficou muito abalado. O Rafael passou até março, abalado com isso, né? Janeiro, fevereiro, março. E eu assumi a presidência da Câmara. E aí, em março, eu digo, meu irmão, a gente tem 2 hipóteses, 2 possibilidades. Uma, a gente vai ficar chorando o leite derramado, a outra é a gente correr atrás. E aí? Disse, vamos correr atrás. E aí a gente começou a formar o grupo que iria disputar a eleição, que iria apoiá-lo para 2022. Para 2022. Que já deu certo. Eles decretavam o fim, rapaz. Várias vezes o Chico e o Luciano deram entrevista dizendo que o Rafael ia ter 5 mil votos. Eles erraram por um 0, né? Que teve 50. Aí 50 mil votos. E aí a gente começou esse grupo e logo mais. O Rafael é habilidoso, o Rafael é corajoso, o Rafael é sagaz. O Rafael nem queria ser candidato a prefeito. Ele ensaiou que eu seria o candidato dele e o governador Brandão disse, cara, a gente mandou fazer pesquisa, tu tá na frente, não tem por que arriscar. Tinha uma cidade importante, bora contigo. Lá na frente, se tu quiser colocar ele como sucessor, alguma coisa tua, a gente vê. Mas a gente tem que ganhar a eleição em Timor, que era uma cidade importante para o Brandão. E aí? Eu tenho quase certeza que se ele repetir o mandato, agora se ele for candidato à reeleição, ou se tem alguma coisa mais que ele possa pela frente, mas se ele repetir o mandato, eu tenho certeza, praticamente certeza, de que depois é o senhor. Eu faço a minha parte, ajudo, colaboro em todos os sentidos, sou um aliado fiel, sou um aliado que até cobra pouco pelo trabalho que faz, não tenho hora, não tem dia, viajo, faço tudo, estamos aí na coordenação da nossa primeira dama para deputado federal. Eu estou fazendo, assim, ele não vai olhar e dizer que hora ou outra ele desconfiou de mim. Nos conhecemos desde a infância, somos amigos. Eu tomei uma atitude, depois ele veio junto. Encaramos essas batalhas todas juntos e eu me coloco como um nome que está posto. Se o grupo e ele acharem que eu estou preparado, tenho que assumir a responsabilidade, enfim.
Mas a gente já teve uma vitória positiva que foi devolver Timon para os timonenses. Todo dia a gente dizia, Timon não é de uma família, Timon não é de 6 pessoas, Timon é de todos os timonenses. Nós estamos devolvendo isso. Como é que foi a construção da candidatura Rafael? A prefeito? Sim. O nome dele já surge... O nome dele estava lá. Aí como é que foi a construção, as alianças, as articulações? Foi muito natural. Assim, Rafael entra em 2022, rompido com a família, sai candidato, ganha, aumenta o número de votos. Para deputado. Porque ele teve 21, 27, 47, 50. Não, 27, 47 e 50. Que foram 3 eleições. 21 ele teve 21, tô errando a contagem. Primeira eleição dele ele teve 27 mil votos no Maranhão, segunda 47, que aí ele já era titular do mandato, ele conseguiu crescer. E a última 50. Ele apoia, é o mais votado do lado do governador Brandão. Continua líder do Brandão. O Brandão, vendo a necessidade de ter como apoio, algum aliado, apoio de aliado na cidade como Timon. Então o nome dele já surge forte. É aquela eleição que tu ganha uma, já sabendo que vai vencer a outra. A partir de janeiro de 2023, a gente começa a fazer pesquisas. E de janeiro de 2023, todas as pesquisas que a gente fez, o Rafael já estava na frente. Todas. E quando a gente dizia isso para os aliados do antigo grupo, né, do grupo Leitor, eles não acreditavam, porque eles participavam daquela lavagem cerebral e tal, eles não acreditavam. De rapaz, eu vejo todas as pesquisas. Eu falava para eles os números, eles não acreditavam. E desses números, a prefeita, claro, pontuava em segundo lugar, Socorro, Schneider e Henrique. E aí a gente, Rafael, não tem jeito. Se a gente não tiver aqui o apoio do Schneider, da Socorro, do Leandro Belo e do Henrique, a gente ganha a eleição facilmente. Se não tiver o do Henrique, a gente ganha a eleição. Todo mundo é 60% dos votos. Se não tiver, e a gente começou a trabalhar. Trabalhamos o Leandro Belo, e ele foi o primeiro a declarar apoio à eleição de Rafael prefeito. Logo após, a gente precisava da experiência, da forma didática como a Socorro faz política, e aí ela vem, aceita ser a vice, e aí eu entro na missão, que poucas pessoas sabem disso. Eu passei no mínimo 6 meses conversando com o Schneider. Só quem sabia era a esposa dele, a minha e o Rafael. E conversando com o Schneider, falando da importância dele para a gente ganharmos a eleição, e foi muito duro convencê-lo, porque ele pontuava bem. Apesar dele ter alternâncias muito grandes, tipo uma pesquisa, ele sai com 9, na outra ele já sai com 17, mas ele sempre pontuava bem. Então, a média de 11,5, no mínimo. Sei. Ele tinha isso em média, sabe? E aí a gente conversa muito. Lá no final, quando eu vi que tinha realmente as condições, e aí nós apelamos ao secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, que veio a Timon, conversou comigo, conversou com o Schneider, marcou para terça-feira, levou o Schneider o visitou no seu gabinete lá na secretaria, lá no Palácio, marcaram outro para sexta e aí afinaram o acordo, e o Schneider veio com seu grupo, que também foi fator resultante. Quer dizer que o Orleans Brandão também participou dessa articulação, sim, diretamente. Sim. Quando eu falei para o Orleans, eu digo, Orleans, o Schneider vai vir com a gente, cara. Bora, avaliza isso aqui, fecha isso aqui. Ele disse, rapaz, será? Eu tô achando que ele é candidato. Eu disse, vai, rapaz, ele vai vir com a gente. Porque de todas as conversas que eu tive com o Schneider durante todo esse período, a última foi aquela assim, rapaz, bora bater o martelo, não dá para voltar e tal. Então, e aí, graças a Deus, fechamos. Mas poucas pessoas sabem disso, porque eu tinha medo de vazar essa informação que nós estávamos conversando, porque até o grupo Leitor, aquelas coisinhas de grupo de WhatsApp, de rede social, eles colocavam a briga, né? Tentavam atiçar a briga. Então eu disse, isso aqui, quanto menos pessoas souber, melhor. Aí o Schneider fechou. A partir do momento que o Schneider declarou apoio, aí eu tive a certeza que a gente ganhava a eleição. Vitória. Me diga uma coisa, por que o governador Brandão não fez questão, a meu ver, não fez questão. Eu não tenho notícia de alguma articulação, não fez questão de puxar também o grupo Leitor.
Agora? Na eleição. Porque o Luciano foi muito agressivo com o Brandão. Ele foi muito agressivo. A gente começou até... Eu chamei ele de kamikaze. O senador Everton tinha um grupo que era formado por presidentes de partidos. Luciano, Juscelino, Fufuca. Eram 5 partidos que declararam apoio ao Everton. Então eles fizeram uma programação de toda semana, segunda-feira pela manhã, estarem na Mirante dando entrevista. E a primeira entrevista do Luciano foi bombástica, ele foi muito agressivo, disse que o governador, chamou o governador de jabuti, que o governador não sabia articular, que o vereador não sabia se posicionar, como se ele soubesse, né? E aí foi muito agressivo e o governador, claro, se magoou com aquilo ali. E no período de eleição em Timon, os comícios, as caminhadas, as carreatas que o ex-prefeito fazia, os discursos dele eram muito agressivos contra o governador. Então o governador disse, ó, esse aqui, pelo jeito dele, ele não me quer, então vou com os que estão comigo. E de toda forma, eles detinham o poder da prefeitura e quem apoiou o Brandão foi Schneider, foi Leandro, foi Socorro e foi Rafael. Então eles, pô, se eu tenho 6 prováveis candidatos aqui, 6 líderes, né? Porque tinha Luciano e Henrique, que foram com o Everton, e os outros 4 foram comigo. Ganhei a eleição, então vou com esses 4 aqui. Acho que ele não fez questão. Tá praticamente acertado que o grupo do Rafael, o senhor aí, todo mundo, vai ficar com Orleans Brandão para governador. O que o senhor acha, para onde é que o senhor acha que o grupo eleitor vai, na sua avaliação? Eles estão, assim, eu falo isso, não é com tom de deboche, muito menos Isso. Zombando da situação política deles, até porque eu acho que na política não tem ninguém morto, né? Mas assim... Forte diz que o fundo de poço de político tem mola. Isso. Então assim, eles com o Brandão não vão. O Camarão também não... Porque quando o Camarão saiu candidato a deputado federal, antes de assumir como vice, ele foi muito perseguido pelo Chico. Questão pessoal, o Chico tomou os cabos eleitoral dele, perseguiu o cara que só, então ficou aquela mágoa. Mas depois da eleição, o Chico procurou ele. Aí ele já vice-governador, o Chico ligou, mandou mensagem, mas ele não respondia. Eu não sei se hoje ele responde, não sei. Alguns dias não converso com o vice-governador. A última vez que conversei com ele foi quando ele foi em Timon. O Braide não era muito fã do Luciano, até porque foi deputado junto com ele. O Braide não gostava muito dele, mas ele está forçando uma aproximação com o Braide. Ele já publica nas redes sociais dele as coisas do Braide, pega aqueles poucos aliados que ele ainda tem e pede para republicar as coisas do Braide. Então eu acho que eles vão tentar se agarrar ao Braide. E o senhor acha que o Braide é candidato? Eu acho que sim, mas quando a gente conversa com a classe política do Maranhão, principalmente aqueles que estão em São Luís, eles ainda desconfiam que não. Eu acho que é candidato, irreversivelmente. Acham que ele retira a candidatura. Eu acho também que ele é. Mas algumas lideranças políticas do Maranhão acham que ele não vai abandonar a prefeitura de São Luís para ser candidato, porque o governador Brandão está num momento bom politicamente. É muito bem avaliado, ele é um articulador nato. O Brandão pontua com torno de 65% de aprovação do governo, e isso é muito forte para uma questão de sucessão. E, segundo os aliados mais próximos, hoje o Brandão tem 177 prefeituras com ele. Das 177, em 122 municípios, eles têm a primeira e segunda força, tipo Parnarama. Na eleição de 24, quem foi o primeiro lugar foi o Juvenal, quem foi o segundo, o Remildo. Os dois são Brandão. Matões, quem foi o primeiro lugar, o Nonatinho, quem foi o segundo, Gabriel Tenório. Os dois são Brandão. Então diz que em 122 municípios eles têm 177. Dos 177. 217, ele tem 177. Ele tem 177 certo. E dos 122, desses 177, ele tem 122 que tem a segunda força também. Primeira e segunda força. Segundo esses aliados, que eu vou ter a oportunidade, até pedir uma agenda com o Orleans agora, nessa oportunidade que eu tiver eu confirmo isso, mas essa informação eu recebi de aliados, pessoas dentro do palácio. Não foi dele e nem do Brandão, claro. O senhor acha que rapidamente aqui na política do Maranhão,
global. O senhor acha que tem futuro ainda a candidatura do Camarão? Eu acho que perdeu muita força com aquela história da Mical, aquelas outras coisas. Eu acho que o que mais deixa ele numa situação complexa foi o não apoio do Brandão, né? Se o Brandão apoia, eu acredito que era eleição muito tranquila para ele. Não foi, acho que não foi as outras atitudes. O que ele fez de errado? Partiu na frente, começou a fazer campanha sem tudo. Quando a gente conversa com os aliados, pessoas próximas do Palácio, eles dizem que não foi ele, né? Que foi o entorno. O entorno dele que começou uma briga com o governador, bater no irmão do governador, aquelas fofocas, né? Nós vamos chegar de novo, aí vocês vão ver e tal. Então, foi isso. Eu não sei te dizer realmente o que seria. Eu, como prefeito Rafael, como muita gente, a gente torcia que tivesse um entendimento, que saísse todo mundo junto. Mas já que não teve entendimento, a gente tem que buscar um lado. E o Rafael, eu e muitos de nós não temos nada contra o Felipe, muito pelo contrário. Da minha parte, ele sempre teve muito respeito para comigo e eu para com ele, mas a gente pesa. Eu acabei de dizer aqui que o Orleans foi fator resultante na articulação que levou o Schneider para... Então, agora, como é que a gente vai dizer? É como se devesse um grande favor. Brandão veio para a rua, o Brandão caminhou com o Rafael, o Brandão veio para carreata, para comício com o Rafael. Ele tomou partido pela gente, né? Infelizmente, aconteceu isso, mas é como eu digo, isso aí é briga de cachorro grande. Lá em cima eles brigam, a gente aqui embaixo fica quietinho. Certo. E o grupo Rafael já tem defendido o senador? Parece que é o Fufuca, né? Hoje o Fufuca está bem adiantado no Maranhão inteiro, pontua bem nas pesquisas, é articulado, é ministro, né? Eu acho que o Fufuca sai bem na frente. O outro é o que o governador Brandão decidir. A gente acha que ele na cadeira ele tem o direito de decidir. É improvável, mas digamos que o governador disse: rapaz, voltem aí no Everton Rocha, que é o sala e cozinha do reitor. Aí como é que fica? É uma decisão que a gente vai... Eu acredito que o prefeito Rafael ele é um homem muito inteligente, ele é sagaz e ele não faz política aí com o estômago, não. Ele é muito racional. E se o governador passar ele, determinar ele essa missão, eu acho que por mais que por algum momento possa parecer indigesto, mas eu acho que ele digere isso fácil e acompanha o governador. Mas o senhor não está sentindo o cheiro de Pedro Lucas, não, aí? Há uma corrente maranhense que prefere Pedro Lucas. O partido dele acha que seja ele. Quer que seja ele, né? Vai ser hoje o maior partido, Federação União Progressista, maior do Brasil, né? Então eles têm muita força realmente. Mas eu acredito que a mão do presidente Lula pesa muito nisso. E segundo as fontes que a gente tem também palacianas, o presidente Lula é um defensor da reeleição do senador Everton. Certo. Há uma informação de que é a senadora, a esposa do deputado Otelino Neto, que bate muito no governador Brandão, ela está com controle agora do PSB. Como é que fica o Rafael Leitor? O Rafael Brito. Rafael acompanha o governador Brandão. Se tiver que sair do partido, a gente lamenta, claro, mas vai sair, né? Qual seria o senhor tem um estilo assim que se faz assim de muita coisa, mas sabe de muita coisa, mas não transmite tudo que sabe, né? Pela experiência eu conheço isso aí. Qual seria o destino partidário? Isso aí já deve estar tudo articulado e está muito provavelmente que isso já está decidido. Qual será o partido? A gente sempre diz que quem tem tempo tem prazo, né? A gente já ouviu, já teve alguns convites do MDB, o próprio União Progressista, o Pedro Lucas já chamou para que até a nossa pré-candidata Gisele se filie lá, que o Rafael vá, mas a gente tem tempo. Vamos analisar direito, vamos ter... Tem uma história aí do PSDB, está ressurgindo. Sim, eu estou filiado no PSDB, né?
Eu estou filiado no PSDB. Me elegi a última eleição, após 25 anos eu saí do PDT. Eu filiei no PDT em 1999, saí em 2024. Coisa que eu não tinha percebido. Saí em 2024, hoje eu pertenço ao PSDB. Há o convite também inicial desses dois partidos. Alguns petistas defendem que o Rafael vá para o PT. Então a gente tem prazo, a gente vai analisar todas essas propostas e também, claro, iremos ouvir o governador. O Rafael ouve muito o governador. Dona Gisele, esposa do prefeito de Timon, Rafael Brito, é candidata a deputada federal. O senhor é coordenador da campanha dela. Qual é o partido? A qual partido ela vai se filiar? Já teve esses convites também, estou adiantando. Teve o convite do MDB, já teve o convite do União Progressista, o próprio Pedro Lucas. Eu sei, mas eu estou perguntando qual é o partido que ela vai. Ainda não decidimos. Porque a União Progressista é um partido muito forte, mas tem 4 deputados de mandato. O MDB só tem 1 de mandato hoje, né, que é Rosiana, e o Hildo está assumindo aí como suplente. Então... O MDB seria porque o Orleans está lá hoje. Mais agradável, mais viável. Seria os votos que a gente pretende ter hoje. Lá no MDB a gente lutaria pelas cabeças. Lá na União Progressista a gente estaria lá no rabo, lá pro final. Lá tem Pedro Lucas, Juscelino, Amanda Gentil e provavelmente o Duarte sai do PSB agora para a União Progressista. Seriam 4 de mandatos, fora o Fufuca, que trabalha a eleição de senador. Então é um partido muito forte, né? No MDB então seria mais viável. Seria hoje mais viável, mas a gente também não definiu. Estamos conversando. O senhor falou aí agora há pouco, para o número de votos que a gente almeja e tal, lá na União ficaria lá no rabo e tal. E quantos votos são? Eu te digo sem medo de errar. Hoje, no Maranhão, para você entrar numa briga para deputado federal, você tem que ter em torno de 100 mil votos para entrar na briga. Na eleição passada... E dona Gisele, qual é o planejamento para... A gente beira isso aí ou chegar, ultrapassar. A gente quer eleger ela, né? Claro. A gente vai entrar numa briga dessa. É difícil, é pesado, mas se a gente entrar, a gente vai ter, como eu te disse no início, o Rafael é corajoso, o Rafael é sagaz, ele é muito inteligente. Se a gente entra numa briga dessa, tem que ganhar. Não adianta entrar para meia briga, né? Tem que entrar com vontade, com força. Saindo de Timon com quantos votos? Nosso sonho, né? É sonho, realidade. É o sonho. O sonho 50. 50? A realidade 40? A realidade 40. No mínimo 30. Essa é hoje o que a gente enxerga é isso. Até porque a gente já fez umas pesquisas agora, ela não disse ainda que é candidata, não apareceu ainda como vai aparecer, o grupo ainda não sentou para definir as táticas, ela já apontou com 37%. 37? 37. Então, o mínimo de 30, a realidade é 40 e o sonho é 50. Não é isso? Isso. E os outros candidatos que... Lá tem o Henrique lá, né? O que o senhor imagina que ele terá? Aí vai ficar hoje... O resultado de hoje ele ficaria em segundo lugar. Aí tem os candidatos que vão vir de fora. Quer dizer que ele ficaria em segundo e não o candidato do grupo eleitor? Não, hoje ele ficaria em segundo. Ele ultrapassaria o candidato do grupo eleitor. Até porque lá eles não decidiram se os dois são candidatos, se a Dinaí e o Luciano são candidatos, se só um é candidato, quem será candidato, a que será um candidato. O marido da Dinaí deu uma declaração que ela é candidata estadual. Luciano dá declarações para algumas pessoas que conseguem falar com ele, que ele também é estadual. E aí a gente não sabe. A única definição que tem é que o Henrique é candidato, mais uma vez, e que o desenho que eles fazem é que o Luciano sairia com Juscelino e a Dinaí sairia com Erlânio Xavier, né? Isso. Agora me diga uma coisa. Qual é a estimativa que o senhor tem de deputado federal para o grupo eleitor? Eu acredito que eles se juntam. Falando como um analista político da sua terra, como um político já experiente, veterano da sua terra, que conhece tudo. O senhor diria que os eleitores hoje dão quantos votos para um candidato a deputado federal? 5. 5 mil? 5 mil só? 5 mil. É mesmo. É. E o Henrique Júnior sairia com quantos lá? Se fosse hoje,
Eu não lembro exatamente o número, mas os cálculos daria 10 mil, alguma coisa assim hoje, né? Mas tem prazo. Mas o grupo eleitor caiu tanto assim, a seu ver? A rejeição e a intenção de votos são muito desproporcionais. A rejeição é muito grande, a intenção de voto é muito pequena. O que eles têm na Câmara hoje? Tem algum representante? Tem inveja. Não tem ninguém na Câmara? Não. Nenhum vereador? Nenhum vereador, ninguém. Os suplentes também, quase todos saíram. Eu dei uma entrevista ao... Então, nesse caso, o Luciano Leitor tem, se for candidato a deputado estadual, vai enfrentar dificuldade para se eleger? Eu acredito que ele tem dificuldade para ter voto. Se eleger é muito difícil, muito improvável. A preço de hoje, seria Pois improvável. na situação atual. Era improvável a eleição dele. Quase zero a chance. Mas eu lhe disse que o preço de hoje, como eu digo, eu acho que não tem ninguém morto. E da Dinaí? Se ela resolver também ser candidata, como o marido diz. Ele é zero, ela é 0,3% de chance. Ela ainda tem um pouquinho mais. Tem. Ela pontua melhor do que ele. 2 e alguma coisa por cento. Na situação atual, o senhor está fazendo revelações aqui impressionantes sobre o potencial, as novas forças de Timon. No quadro atual, quantos votos o Luciano teria, na sua visão, para deputado estadual e a ex-prefeita Dinaí? Ele no máximo 5 e ela entre 6 e 7. Se fosse hoje. Hoje. É o resultado das pesquisas que a gente viu. Nas pesquisas está dando isso? Dele ainda é pior porque o teto dele, a rejeição é maior e a intenção de voto é muito baixa. Ela não tem muita lembrança assim do povo, apesar de ter sido a última prefeita, mas pelo menos não tem a rejeição que ele tem. Quando fala o nome dele, a rejeição é muito grande. O que o senhor acha que aconteceu com ele? Comportamento. Ele não gosta de política, como eu te disse, ele perdeu mais tempo preocupado em não deixar ninguém crescer do que ele crescer, do que o grupo crescer. E aí usou o poder para maltratar, para destratar as pessoas, transformou-se em uma pessoa arrogante, prepotente, indigesta. Então ele tem muita rejeição em Timon, muita mesmo. Ninguém da classe política conversa com ele. E assim, eu não sei se isso é bom para nós, mas eles não mudam a estratégia. As reuniões é para xingar, botar apelido, falar mal disso, xinga esse e tal. Cria fakes de Instagram, grupo de WhatsApp para falar mal desse, da família daquele. Então, eles não mudam a estratégia. Então, tudo na vida é estratégia. Se você está fazendo alguma coisa, que você tem uma empresa, você administra ela, e de repente suas vendas caem, tem alguma coisa errada. O que foi? Foi o preço? Foi o atendimento? É o pós-venda? O que aconteceu? E aí você vai tentar trabalhar isso para mudar. Eles não fazem. Ganha eleição com o mesmo comportamento. Perde é o mesmo comportamento. Então eu acho que agora, distante das perspectivas, das expectativas de poder, é muito difícil para eles retornarem. Vereador Ilman Rezende, como é ser presidente da Câmara Municipal de Timon? Como é a Câmara Municipal de Timon? Tem muito recurso? Como é que está a situação dos vereadores? Os vereadores têm gabinete? Como é que é? O senhor falava agora há pouco que no tempo que o senhor foi fazer oposição, lhe botaram lá na casa de cachorro. Na casa de cachorro. Com a mesa ainda com cimento. Cimento e tinta. E tinta. E hoje como é que tá? Hoje a gente vive um bom momento. A Câmara está muito harmônica. Eu agradeço a todos os vereadores. Eu obtive os 21 votos, o meu mais 20. Pelo tempo que eu estou lá, pela experiência que eu tenho. Na última eleição, nessa eleição agora, o senhor teve... Os 21 votos. Todos os votos? Todos os votos. Então, assim, hoje eu tenho um comportamento de união, de unidade. Eu sempre busquei isso, eu sempre evitei. A legislatura passada eu fiz oposição à prefeita Dinaí. Mas eu acho que poucas vezes eu pronunciei o nome de Dinaí. Poucas vezes eu pronunciei o nome do secretário. Se havia as falhas, eu falava da secretaria, da prefeitura municipal, mas evitava a Dinaí pessoa. Então eu nunca personalizei minha oposição. Os vereadores, que claro, eu entendo isso, para defender o governo,
por muitas vezes atacaram a minha pessoa. Então, eu deixava de lado e falava do governo. Então, eu sempre respeitei os vereadores, sempre evitei estar no embate direto, sempre foquei a oposição ao governo, aos mais feitos e às falhas do governo. Então, como eu nunca personalizei, eu tive a oportunidade de trazer os vereadores. Então, hoje, todos os vereadores estão do nosso lado, todos os vereadores conhecem o que tem na Câmara, tudo o que tem. Procuro dividir o poder, eu não perco meu tempo tentando tirar a força de ninguém, nem atrapalhar o crescimento de ninguém. Eu tento, claro, fazer o meu papel, crescer, e quem quiser acompanhar e crescer junto, está livre. Não perco meu tempo com isso. O senhor está no 4º mandato? De presidente, sim. De vereador, no 5º. Vereador no 5º, 4º mandato de presidente. Vai ter mais um, mais ou menos, com certeza? Será permitida a reeleição? Em março, os vereadores me chamaram e quiseram antecipar a eleição para que eu fosse eleito mais uma vez presidente. Eu falei para eles, fico feliz, agradeço, mas assim, eu estou num momento muito antenado com o Rafael. Vou perguntar para o Rafael se ele vai querer que esses 2 últimos anos eu vá para a prefeitura, se ele vai querer que eu fique aqui, se vai me dar outra missão. Eu vou perguntar para o Rafael. Aí fui lá falar com ele, quem é? Os vereadores estão falando isso. Eu falei, esse. Eu acho que não teria dificuldade com ninguém. Ele disse assim, é o que eu já repeti aqui, ele disse, compadre, quem tem tempo... Não tem pressa. Então, acalma um pouquinho aí, porque pode acontecer muita coisa, pode ser que eu precise de ti aqui, pode ser que eu continue precisando de ti lá. Vamos aí, tu acha que se a eleição fosse hoje, tu ganhava antecipado? Eu digo que se estão antecipando para eu... Eles mesmo estão propondo... E ele disse, fevereiro, tu acha que tu ainda ganha? Eu disse, rapaz, se nada mudar, sim. Ele disse, então, vamos aí com tranquilidade. Então, estou muito tranquilo com isso, experiência, tempo, né? Já o que eu tinha um sonho de ser presidente, hoje para mim já é uma coisa normal. Porque sonho assim, você tem um sonho, você chega naquele objetivo. Vai acabar sendo o Temis Filho. um blogueiro lá de Já disse isso? Você conhece o Ribinha? Ele me chamava de demais. Ribinha. Hoje ele é nosso assessor de comunicação na Câmara. É? É. O Ribinha é meu amigo. Aí o Ribinha dizia isso, que eu era o Temísculo de Timon. Tudo. Ele trabalha comigo hoje. 8 mandatos. Vamos entrar aqui numa parte que eu sei que todo mundo gosta de preservar, e não é só vereador, não é só político que gosta de preservar, não. Até eu, se o cara me perguntar, eu gosto de me preservar. Mas eu tenho que perguntar, quanto é que ganha um vereador em Timon? Hoje, 14 alguma coisa bruto. Bruto. Sai quanto líquido no contra-cheque? Rapaz, o meu sai menos. Porque eu tenho... Tem empréstimo? Tenho empréstimo, tenho pensão. Pensão? Tenho pensão. Pensão alimentícia? Isso. De outro casamento? Na verdade, eu só sou casado dessa vez, né? Com a minha esposa, que temos uma filha. Mas antes de conhecê-la, eu já tinha 2 filhos. Certo. De relacionamentos anteriores, mas não era casado. São mães diferentes dos 2 filhos. E minha esposa tinha um filho. Então a gente se conheceu e juntos nós temos uma menina. Então o meu é menos. O meu dá aí quase 9. Cai líquido... Quase 9. Quase 9. Então o senhor hoje é aperreado, né? Por esse aspecto assim... Feitosa, a política, a gente costuma dizer que todo dinheiro para a política é pouco, né? Porque a partir do momento que tu entra na política, as demandas são muito grandes. Eu procuro equilibrar. Eu tenho um valor que eu coloco no meu gabinete todo mês. Do nascimento à morte, da igreja à macumba. Chego lá e pediu ajuda, eu digo, dá para dar. Dá para dar 50, dá para dar 100, dá para dar 150. Chegou naquele valor, encerra. Porque se tu sai da tua programação financeira, um dia eu sou formado em administração, um amigo perguntou para mim como era a minha situação financeira. Eu disse, cara, não é boa não, me desprogramo muito. Depois, então teu curso não serviu. Eu disse, por quê? Ele disse, tu não consegue te programar? Eu disse, não, meu curso serviu. O problema é que eu não consigo programar o amigo que adoece, né? Morreu o parente lá no interior, aí a funerária não leva, que a prefeitura dá dali para frente, tu tem que pagar. Isso é fundamental na vida do vereador. Não então, tem isso como ele eu não consigo programar, né? Não tem como. Meu parente tá doente não sei aonde, a prefeitura só dá passagem, a gente só consegue as passagens de cortesia dentro do estado do Maranhão, fora do estado tu não consegue. E aí, então essas coisas, então todo dinheiro para política é pouco, mas eu procuro programar para não ficar devendo também. Exato.
O vereador de Timon, ele tem assessores, ele tem... Tem. Todos os vereadores têm assessores. São quantos? Todos os vereadores, em torno de 5, 6. É? Qual é a média salarial? A média salarial da Câmara hoje em torno de R$ 2.300. Dos assessores. Aí eles têm gabinete já todos? Todos os vereadores têm assessor, têm gabinete, todos os vereadores têm computadores, todas as... Faz tempo que eu não ando lá, houve alguma instalação nova? Não? Sim. Porque quando eu entrei como vereador, mesmo sendo de oposição, nós éramos 12. Na outra eleição, o Timon passou para 19. E aí o vereador Chagas já teve que construir uns gabinetes. Quando eu entrei para presidente a primeira vez, já foi para 21. E eu já tive que construir mais gabinetes. Então a gente foi emendando a Câmara ali, aproveitando aquele espaço, crescendo. Mas todas as inovações que tem lá, tecnológicas, eu garanto que foram implantadas por mim. Agora a gente está nos ritos finais, estamos analisando um sistema agora para zerar papel na Câmara de Timon, para todos os vereadores conseguirem colocar seus requerimentos, seus projetos de lei, até pelo celular, onde ele estiver. A gente vai fazer intra e extranet, para melhorar, né? Estamos melhorando aquele painel eletrônico, votação, tudo isso é acompanhado. Antigamente a presença do vereador era medido na assinatura. Hoje, na hora que o vereador chega lá no painel eletrônico, o nome dele fica verde, ali já consta a presença dele. Então fiz várias inovações. Aprovei agora o projeto de lei que institui o diário oficial da Câmara. Tu acredita? Eu sei que não participa, nem partiu dela, até porque ela... Mas na legislatura passada, 2021, eu aprovei para a gente votar o Diário Oficial da Câmara. A Dinaí vetou. Tu acredita nisso? Como é que pode? Pela interferência de poder, eles queriam ter o controle do poder. Essas coisas que eu te falei, que eles perdem mais tempo atrapalhando o crescimento dos outros do que cuidando deles, que se ela tivesse pego esse tempo para chamar um vereador que era aliado nosso para ela, para conversar, para tentar crescer o grupo dela, não, ela estava atrapalhando o andamento da Câmara. Então essas coisas pequenas, esse tipo de pensamento pequeno hoje não cabe mais na política. Esse tipo de perseguição não cabe mais na política. Vários vereadores que se elegeram do lado dela tinham ali questões que partiam para cima de mim, e hoje eu faço como se não existiu aquilo ali, passou, tal. É outro momento. Né? O Ulisses Guimarães costumava dizer que política é como uma nuvem, né, Feitosa? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro. Isso. Então, se tu tem a oportunidade de ter as pessoas do teu lado, para que tu vai querer eles distantes? Eu sou do tipo que agrega, né? Então, agora nosso Diário Oficial da Câmara está funcionando, o portal da transparência, todas essas inovações, todos os vereadores receberam um notebook que eu comprei para dar mais mobilidade. O cara vai estar lá no computador dentro do gabinete, mas se ele quiser a mobilidade de levar ele lá da casa dele, colocar seus requerimentos, seus projetos, mas todos tombados, claro, são patrimônio da Câmara. Assessoria jurídica? Tudo. Assessoria jurídica nós temos, contábil, assessoria para as comissões. Nós temos hoje uma assessoria jurídica para a comissão. Se o vereador não entender do assunto e quiser o auxílio, nós temos lá. Como é que está distribuído partidariamente a Câmara? Quais são os partidos? Os partidos que tem mais hoje é o União Brasil, tem 3 vereadores, o PSB tem 3 vereadores, o PDT tem 3 vereadores, aí o MDB tem 2, o meu PSDB tem 2, o PRB tem 1, tem mais 2 partidos com 2, que é o partido que se elegeu o vereador, agora eu esqueço, o vereador era o antigo PMN, o Mobiliza agora tem 2, e o partido que elegeu o vereador Kaique, o vereador PA tem 2, agora eu esqueço o nome do partido deles. Mas tem, essa, são os partidos que têm cadeiras na Câmara, são só esses. São 21, né? 21 vereadores, né? Tem uma boa massa partidária, né? Sim. Vereador Wilman Rezende, nós agradecemos aqui sinceramente a sua vinda até aqui. Se o senhor tiver alguma coisa que o senhor queira acrescentar, tudo, o senhor pode ficar à vontade. Foi uma grande entrevista com segredos, vamos dizer assim, dos bastidores da política do vizinho município. Timon tem uma vantagem, né? O povo gosta muito de política. Gosta. O povo de Timon é político. A gente
Antigamente, eu achava que isso crescia muito no período pré-eleitoral. Mas não é não. É não. Eu sou do meio do esporte, eu gosto muito de estar no meio, de jogar futebol, sempre eu estou em campo, se eu não estiver jogando eu estou assistindo, mas na hora que você senta, o cara chega, e aí, como é que tá a eleição? Pessoas que têm seu comércio, pessoas que trabalham em Teresina. Fulano vai votar em quem? Como é e tal? Isso, o pessoal gosta muito. Agora melhorou muito, porque antigamente costumava pegar fogo na política e ter brigas. Falar em futebol, o Timon não tem um time assim, uma cidade tão grande, não participa do campeonato maranhense. Nós temos agora o TEC, voltamos, o TEC está lá em Timon, jogamos amistoso. TEC é Timon Esporte Clube. Olha, engraçado, o tanto que o grupo que estava no poder no passado desvalorizou o esporte timonense. Nós tínhamos o Timon Esporte Clube, que jogava e era sediado em São Luís, e o Esporte Clube Timon, que hoje é o Teresina Esporte Clube. Não, o Esporte Clube Teresina só mudou, né? Que era do Leal e hoje é do Armstrong. Aqui. E ninguém jogava em Timon. Do Leal Filho, aquele lá Timon. Era o time dele. Um em Teresina e um em São Luís. 2 com o nome de Timon. E nós não tínhamos um estádio que pudesse receber eles. E agora o estádio passou por uma reforma, já pode sediar os jogos. Nós fizemos questão de trazer o time para Timon. Hoje nós temos uma casa do atleta, o time está em Timon. Ontem nós jogamos um amistoso, nós vamos jogar agora a 2ª divisão. Estamos formando um elenco bom para subir. É o nosso sonho. Eu falei ontem, até me arrepiei. Já está jogando a 2ª divisão. Já tá, vai iniciar, já jogou e vai jogar agora mais uma vez a 2ª divisão. Ontem até fiquei arrepiado quando eu falei pro presidente. Eu sou o vice-presidente do TEC, eu sou o vice-presidente do time. O presidente é o Josafá, lá de São Luís, qual eu mando um abraço, cara esforçado, viciado, louco por futebol, não tem a condição financeira para bancar um time, e bancou sozinho do suor dele esse time. Ele tem uma oficina mecânica em São Luís, não é uma oficina mecânica tão pequena, mas não é um empresário também que possa tirar, e ele tirou. Fez o time sozinho e aí o Rafael deu a mão para ele. Nos últimos 3 anos o Rafael começou a ajudar, mesmo de forma ainda tímida. E agora o Rafael disse, não, rapaz, eu vou te levar para Timon, o time vai ser sediado lá, nós vamos conversar com os empresários, vamos pedir para te ajudar. E tá ajudando. Então, nosso objetivo é subir agora para a 1ª divisão. E ontem eu conversando com ele, eu me arrepiei porque eu disse para ele que eu sonhei que o Timon ia jogar a 1ª divisão contra o Sampaio e a gente construir a arquibancada do outro lado, porque o estádio Miguel Lemos só tem arquibancada de um lado. Do outro lado tem um espaço. Eu digo, a gente construía a arquibancada lá que era para caber. E o povo já está indo, né? O povo de Timon gosta de esporte, como gosta de política, em especial futebol. Ontem já lotou a casa. Graças a Deus o povo está abraçando a ideia e o futebol também está sendo resgatado na nossa cidade. Pois é, o Ceará ontem botou 60 e tantas mil pessoas no estádio. Tinha mais flamenguista. Que conversa é essa? Eu sei, interessante o jogo de ontem. Eu sou o Ceará e sou o Flamengo. Mas ontem eu torci pelo Ceará. A gente sempre torce pelo aquilo que a gente acha que precisa mais de ajuda, né? É do povo. Vereador, o Wilmer Rezende pode ficar à vontade se tiver alguma coisa a acrescentar. Foi um prazer grande. Foi uma entrevista que colocou luz em um bocado de episódio que ainda estavam assim meio obscuros. Verdade. Feitosa, eu queria agradecer a você pelo convite, agradecer a Deus, é claro, pela oportunidade de estarmos juntos, agradecer ao povo de Timon por mais uma vez ter acreditado em mim, agradecer aos vereadores por mais uma vez ter votado em mim, eu estar ali ocupando a presidência da Câmara. Hoje nós votamos o trabalho da Câmara, né? Já estava com saudade. Semana passada, mesmo de recesso, só segunda, foi feriado, mas terça, quarta, quinta e sexta eu fui para lá atender. Eu gosto de estar perto das pessoas, de conversar, de ouvir o povo. Aí você economiza com pesquisa quantitativa e qualitativa, né? Quando você ouve as pessoas. Exatamente. E a gente passa a ter um diagnóstico da cidade. Dizer que a população de Timon, mais uma vez, pode esperar de mim que eu vou me doar, mais uma vez, para fazer o meu trabalho. Eu digo todo dia que a empolgação que eu tenho nesse mandato é a mesma do primeiro. Porque a gente faz porque gosta. Quem faz porque gosta, o tempo não passa e o fardo é bem mais leve. Isso. O fardo é bem mais leve, então dizer para a população, conte com a gente, que torçam pela cidade de Timon que vai dar certo. Eu fiz um levantamento, a gente já conseguiu avançar muito. A volta do transporte.
que antes diziam que era impossível, botava a culpa no Lula, botava a culpa na NTT, botava a culpa em todo mundo, só não botava a culpa em quem realmente tinha culpa, que era a prefeita que tinha condição de fazer e não fez. Rafael voltou. Nós conseguimos baixar a tarifa de água em Timon, que diziam que era impossível, que não sei o quê. Quem fiscaliza aquele contrato é a prefeitura, porque foi a prefeitura que assinou. Então o Rafael pressionou, botou a equipe boa, baixamos o valor da tarifa da água. Já aprovamos o Criticrédito, que era uma proposta de campanha do Rafael, que agora a gente vai poder potencializar o nosso pequeno empresário de Timon, aquele pequeno empreendedor que quer pegar um empréstimo para trabalhar, vai ter, a prefeitura de Timon vai dar. Nesse segundo semestre agora já sai. Já aprovamos agora mais 1.000 casas que vão sair em Timon, isso em 6 meses de governo. Voltamos o Bolsa EJA, efeitosa, só quem não consegue ler, quem não consegue escrever e depois de adulto se alfabetiza, sabe o valor que tem a educação. Além de tudo, a prefeitura de Timon dá um incentivo de R$100 para quem voltar a estudar. Aprovado pela Câmara. O prefeito agora entregou fardamento, são 2 calças, 2 camisas, mochila, tênis e meia para as crianças de Timon. E agora entregamos os kits escolares, que aí são divididos, séries iniciais, ensino fundamental, inicial. Então, os maiores são 2 cadernos de 10 matérias, caneta, esquadro, enfim. Para evitar a evasão escolar, em 2012 nós fizemos uma pesquisa e o mercado de Timon crescia. Qual eram os 2 pontos que mais crescia? Vestuário e papelaria. E quando aprofundava-se essa pesquisa, as mães e pais diziam que aquele dinheiro era gasto para não perder o benefício do Bolsa Escola. Então, para continuar recebendo aquele dinheiro, para o filho não sair da escola, eles pegavam aquele dinheiro, obrigatoriamente compravam roupa, porque não tinha farda, e compravam material escolar. E hoje, o prefeito Rafael dá o material escolar, dá o fardamento, dá a mochila com rodinha, para as crianças e as famílias poderão investir esse dinheiro em outras coisas. Pode ser no acompanhamento escolar das crianças, comprando notebook, celular para a criança estudar, não sei, ou a alimentação, enfim. Sei que esse dinheiro a população não tira mais do bolso. E esse fardamento ele foi adquirido através de um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária. Ele barateou em mais de 40% o valor de um fardamento adquirido no comércio normal. Então, com essa economia, em vez de dar uma camisa, 2. Não davam calça, 2. E tênis. Então, são ações que mostram a boa vontade do prefeito Rafael para com a cidade. Então, eu estou muito otimista. E digo sem medo de errar que o Rafael vai entrar para a história como maior e melhor prefeito da cidade de Timon. E a gente ali na Câmara Municipal estamos dando carta branca para ele agir. A Câmara Municipal tem colaborado muito, temos evitado toda e qualquer burocracia, temos votado os projetos lá com a urgência assim, nunca vista, para dizer assim, você não quer trabalhar? Vai lá, estamos te dando tempo. Então, agradeço mais uma vez os vereadores e agradeço, para encerrar a nossa conversa, a você pelo convite. Muito obrigado. De nada, vereador. E você acompanha a TV Lupa 1, esse podcast que nós acabamos de fazer, essa entrevista, ela é reproduzida na TV Lupa 1, canal 8.1 e em todas as nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.